Bom dia, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão, garotas? Todas firmes, fortes e operantes? Então, né? Passando aqui para poder bater um papo com vocês numa manhã de domingo. Eu adoro os domingos de manhã, né? É uma peculiaridade sobre mim. Eu sempre gostei, desde muito nova, fazer atividade física aos domingos, né? Desde quando eu morei fora, desde quando eu voltei para aqui. Para mim, os domingos eles são perfeitos para a gente poder fazer uma atividade, mas não é aquela atividade para poder manter o corpo em forma, não. É aquela atividade onde você para um pouco para descansar a mente, para ouvir a natureza, né? Para aquela calmaria. Eu tinha um projeto, uma vez eu fiz um projeto com Marla aqui sobre o Domingo Fitness, né? Que a gente trazia as mulheres para esse local aqui, para as Três Gameleiras, né? É um local que eu gosto muito, muito mesmo. Eu sempre gostei muito de vir aqui, né? Sempre, à noite, durante o dia, quando também fazer eventos, né? Projetos. Eu sempre gostei muito desse lugar, porque esse lugar aqui me traz um pouco de paz. Claro, a esse horário, né? Porque mais tarde isso aqui vira, modéstia à parte, um local que eu realmente não gosto de frequentar por conta das músicas, enfim. Mas durante a manhã isso aqui é perfeito. Eu gosto muito daqui. E falando sobre isso, né? Falando com vocês sobre essa peculiaridade de Luana Guzmão. Eu esses dias falei com vocês, né? Sobre como procrastinar e o autocuidado. Falei para vocês darem a nota. Por muito tempo, eu sempre falava assim para todas as pessoas: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E realmente, fazer o que eu fazia não é para todo mundo, né, mana? Tem que ter muito sangue para continuar viva ainda, como eu estou. Mas isso são coisas que ficaram lá atrás, experiências de vida vividas e, graças a Deus, muito bem vividas e muito bem guardadas e muito bem direcionadas e licenciadas. Mas, enfim, geralmente a gente prega muito coisas que a gente não vive, né? Vamos supor, muitas mulheres chegam para mim e dizem que fazem dieta, quando na verdade a gente vê que não fazem dieta. Então, assim, às vezes, aquilo que a gente prega, mesmo que seja o mínimo que a gente não está fazendo, isso lá na frente vai nos prejudicar. E isso nos prejudica de tal forma que isso pode acarretar na questão, né, da saúde, na questão da ansiedade. Hoje a gente, às vezes, vê muito isso, porque o primeiro passo para a gente poder evoluir é ter o autoconhecimento sobre si, né? E o autoconhecimento sobre si é enfrentar as nossas dores, é enfrentar as nossas realidades e fazer com que, quando a gente enfrenta, haja as mudanças, entende? Então, assim, se eu sei que eu sou uma pessoa que eu procrastino em certas situações, eu não consigo parar de comer, eu não consigo fazer uma atividade física, ou eu não consigo outras questões, é necessário que a gente primeiro aceite isso e a partir daí, quando eu começo a aceitar isso, é que eu vou transformar isso em soluções, entendeu? As soluções, elas só começam a partir do momento que eu aceito que existem aqueles erros e a gente precisa consertá-los. Então, isso é surreal. Por quê? Porque a gente chega numa fase da vida que isso é necessário que a gente faça se a gente não queira permanecer onde nós estamos. Então, às vezes, não cuidar da nossa saúde, né? Fazer essa procrastinação, não aceitar que eu não consigo manter uma atividade física, não consigo ter uma educação alimentar bacana, eu não consigo ter uma vida saudável, isso vai implicar lá na frente em centenas de situações como as doenças, as patologias, as obesidades. E quando a gente traz para outras questões nossas emocionais, vai trazer ansiedade, depressão, doenças, né, psíquicas, transtornos, então assim, e traumas. Então é necessário que primeiro a gente se reconheça, é necessário que a gente busque esse autoconhecimento, é necessário que a gente aceite as nossas deficiências e que a partir daí a gente conserte-as,
certo? Então, quando eu falei sobre aquilo lá que eu pedi para vocês, como é que anda o seu autocuidado e a procrastinação, era exatamente que a gente faça uma autoanálise sobre nós e que nós começamos a consertar, ponto. Comecei a consertar o meu hoje, tá certo? Vindo para cá, fazendo o que eu gosto, tentando, né? Tirar os traumas. É um local que me trouxe muita felicidade aqui, mas é um local também que me trouxe muitas tristezas. Então, o que acontece? Hoje eu resolvi encarar esse local, porque a doença das pessoas não pode nos adoecer, né? Então, o que aconteceu não pode fazer com que a gente deixe de ser quem nós somos. A gente precisa evoluir. E hoje eu vim exatamente fazer isso aqui. Espero, de verdade, que você, né, consiga compreender todos esses insights, entendeu? E se eu estou abrindo hoje aqui para vocês sobre isso, é porque, de fato, eu quero ver o melhor para vocês e quero que com isso você faça uma análise sobre você, para que você também evolua muito mais. Lembre-se, a gente está aqui, para poder inspirar outras, né? E que bom se você não tem nenhum problema. Fico muito feliz, mas sinto lhe informar, isso não é verdade. Isso eu aprendi, né? Com os meus mentores em saúde, com os meus mentores em psicologia, com os meus mentores em saúde mental. Então, assim, e com os grandes filósofos, o qual eu sigo uma filosofia, que é essa filosofia estoica. Então, eu posso lhe afirmar, tá? Que é necessário que a gente cure a gente, para que assim a gente possa viver com outras pessoas. Fica esse insight aí.